Chegada de Nicolás de la Cruz e Léo Ortiz no Mais Querido Brasil em 2024 e mais uma lista, hein, de reforços. Posso falar assim para vocês? Pacotão de reforços e temos novidades sobre a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz. Poderemos ter grandes novidades nesta semana. O Flamengo já prepara uma reunião com o River Plate da Argentina para definir a chegada de Nicolás de la Cruz ao Mais Querido Brasil. Vou falar sobre a situação envolvendo Léo Ortiz, a situação também envolvendo Gabriel Barbosa, né? Porque o cara que estava candidato à presidência do Internacional, que era o grande entusiasta na contratação de Gabigol para reforçar a equipe gaúcha, perdeu as eleições. Como fica a situação de Gabigol, Henrique? A gente vai falar sobre isso. Situação de Everton Ribeiro. O Tite vai dar posso dizer assim, bater o martelo sobre essa situação desse jogador. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo Gustavo Scarpa, meus amigos. Vai reforçar rival do nosso Mengão queridão. Tá tudo muito bem encaminhado para isso acontecer. Situação envolvendo Jefferson Soteldo. Será que tem chance de jogador reforçar o Mais Querido Brasil? Já começa esses rumores de Soteldo no Mengão em 2024. A gente vai trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre a situação, rapaz, envolvendo Gabigol no Internacional. O que acontece? O Roberto Melo, que era um dos, posso dizer assim, candidatos à presidência do Internacional, que aconteceu ontem a eleição presidencial para o Clube Gaúcho, e o cara que prometeu levar Gabigol, para lá, para reforçar a equipe gaúcha, perdeu as eleições. Gabigol, por enquanto, continua no Flamengo. Gabigol continua no Flamengo. A gente sabe a situação de renovação de Gabigol, Gabigol aí no momento está travado, posso dizer assim, está suspensa essa renovação de Gabigol, mas lembrando que Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. E o presidente Rodolfo Landim deixou claro, a partir do primeiro semestre de 2024, a gente começa novamente a reabrir essas negociações pela renovação de Gabriel Barbosa. Então, Gabigol com a situação envolvendo agora a eleição lá no Inter, Roberto Melo, que era o cara que prometeu levar Gabigol para lá, perdeu as eleições e Gabigol continua no Mengão queridão. Só que, por outro lado, tem a situação envolvendo o Corinthians, O Corinthians que está de olho, mas vocês acham que realmente o Corinthians vai ter palha para poder pagar aí essa contratação de Gabigol? Eu acho muito difícil, gente? A gente não vai duvidar. O cara pode conseguir aí investimentos, uma associação, tudo e muito mais, mas nesse momento eu acho muito difícil isso acontecer. Bom, se falando sobre renovação, vamos falar sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro, porque a permanência de Everton Ribeiro vai depender do aval do técnico Tite. O Tite é quem vai definir se Everton Ribeiro continua ou não continua no Flamengo em 2024. Neste momento, há um empecilho. A situação envolvendo a renovação de Everton Ribeiro, o Flamengo quer dar 1 ano. O staff do jogador quer 2 anos. Até sugeriu 1 ano, assinando até o final de 2024, mas colocando aí uma cláusula. O Everton Ribeiro terá que cumprir algumas metas. E daí então, a mesma coisa que aconteceu com o Davi Luiz, O Everton Ribeiro cumprindo a meta, vai lá no final de 2024 e renova o contrato automaticamente por mais uma temporada. Mas até o momento, o técnico Tite é quem vai decidir o futuro de Everton Ribeiro no Flamengo. Essa informação que temos. Bom, se falando sobre mercado da bola, vamos falar sobre a situação envolvendo Gustavo Scarpa. Isso porque é um jogador que já realmente, de fato, já interessou o Flamengo, mas depois o atleta teria comunicado que prefere ficar lá no futebol europeu, tudo e muito mais. É um jogador que na meu ponto de vista, não é caro, tá? É um jogador que é avaliado aí em 6 milhões de euros. É pedido do Nottingham Forest da Inglaterra, que detém os direitos do jogador. E nesse momento, o Atlético Mineiro fez uma proposta oficial por Gustavo Scarpa. O Clube Mineiro ofereceu 4,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Lembrando, como já mencionei, o Nottingham Forest da Inglaterra pede 6 milhões de euros, mas
está inclinado a aceitar a proposta do Atlético Mineiro com valor de 4,5 milhões de euros e aí liberando 80% dos direitos econômicos de Gustavo Scarpa. Agora a situação envolvendo Gustavo Scarpa é o seguinte: será que realmente Gustavo Scarpa vai vir para o futebol brasileiro? Né, uma vez que ele já deixou claro que o interesse dele é continuar no futebol europeu, com essa negociação do Atlético Mineiro, esse interesse do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro apresentou essa proposta diretamente ao clube inglês. Mas a situação do staff do jogador vem conversando com o Atlético Mineiro e vai tentar convencer Gustavo Scarpa a arrumar para o Atlético. Daí então é mais um jogador que o Flamengo chegou a sondar, chegou a procurar, tudo e muito mais, e no final das contas vai reforçar outra equipe rival do nosso Mengão queridão. O que vocês acham sobre essa situação? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre o Wendel. O Wendel que tem aí, né, novamente volta aí a ser pauta no Flamengo e tem viagem marcada para o Rio de Janeiro. O Wendel vai vir ao Rio, tirar as férias lá do clube russo, do Zenit da Rússia, vai viajar para o Rio, vai curtir o final de ano com a sua família no Rio, e esse é o momento de poder aí o Flamengo realmente se reaproximar de Wendel, uma vez que o Wendel já deixou claro ao seu staff que não deu certo na última janela, mas na próxima janela ele quer jogar no Flamengo, e essa janela agora de janeiro. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, o jogador já deixou em aberto uma possível negociação com o Flamengo e pode ser retomada agora nos próximos dias com a chegada de Wendel ao Rio de Janeiro. Situação envolvendo o Wendel é o seguinte: o Flamengo vai contratar um jogador para a posição. E o Wendel, neste momento, é prioridade para essa posição. A gente hoje temos aí o Thiago Maia, temos aí o Eric Pulgar, temos aí o Gerson que faz aquela função. Tem a situação envolvendo Dela Cruz, que também faz aquela função, mas a contratação de Dela Cruz não é para jogar na volância. A gente sabe disso, o Flamengo já deixou isso claro. O Nicolás Dela Cruz é para jogar avançado. Inclusive, temos informações importantes sobre a situação envolvendo Nicolás Dela Cruz. Mas sobre o Wendel, você realmente aprova ou não aprova uma possível chegada de Wendel para 2024 e reforçar o nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Outra situação que começa já a ser falado, né, é sobre a situação envolvendo o atacante Jefferson Soteldo do Santos. A gente sabe que com o rebaixamento do Santos, né, o Santos vai precisar, infelizmente vai precisar fazer caixa. E com isso, nesse último sábado, surgiu algumas informações de que o Flamengo teria demonstrado interesse na contratação de Soteldo para 2024. Lembrando que além de Soteldo, o Flamengo já tem, né, pode ser um interesse muito grande na contratação de Marcos Leonardo, que também é do Santos. E agora surgiu o nome de Jefferson Soteldo, não é a primeira vez, desde lá de trás, na outra janela de transferência, o Flamengo já chegou a demonstrar esse interesse em Jefferson Soteldo, e é um baita jogador. Jogador ali que joga pela ponta esquerda, mas que seria muito bom para o mais querido Brasil em 2024. Lembrando, apenas um interesse, algumas informações que saíram, mas a gente não fomos buscar informações, não tem nada de proposta do Flamengo, por enquanto, neste momento, por Jefferson Soteldo, beleza? A gente vai seguir focado com tudo, e se caso realmente, vou falar para vocês, o mercado da bola é dinâmico, pode mudar a qualquer momento, o Flamengo pode chegar assim, já apresentar uma proposta, e é claro que a gente vai deixar você sempre muito bem atualizado, mas até o momento não existe nenhuma proposta ainda do Flamengo oficial pelo atacante Jefferson Soteldo. E você, aprovaria a chegada de Soteldo no nosso Mengão queridão? É um bom nome para reforçar o nosso mais querido Brasil? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, que o Flamengo promete, né, fazer uma grande reformulação, isso aí a gente sabe. O Flamengo promete realmente apresentar um pacotão de reforços, um presentaço para a nação e para o técnico Tite. Isso aí, Rodolfo Landim já deixou claro. E se falando sobre a situação, vamos falar sobre ele, Nicolás Dela Cruz, que é prioridade, e a informação que temos é que o Nicolás Dela Cruz não quer permanecer no River Plate da Argentina, mesmo com a proposta recente apresentada pelo clube argentino para tentar
continuar com o jogador, permanência do jogador lá no futebol argentino. O jogador quer deixar o River Plate, o jogador já deixou claro que tem um acordo encaminhado com o Flamengo e vai cumprir a sua palavra. E uma informação importante é o seguinte: o Flamengo já tem reunião marcada com o River Plate para essa semana. Essa semana teremos novidades sobre a chegada de Nicolás de la Cruz. O Flamengo já vem intensificando também as negociações com o Red Bull Bragantino para anunciar a chegada de Léo Ortiz, outro jogador que o Flamengo tem como prioridade neste momento. A gente já falou sobre a situação. O Flamengo tem o Nicolás de la Cruz, o zagueiro Léo Ortiz. São os dois atletas neste momento em negociações verídicas com o Clube de Regatas do Flamengo e são prioridades. O Flamengo não quer perder essas duas contratações. O Flamengo quer anunciar um anúncio em dose dupla, tanto de la Cruz como também Léo Ortiz. Então essa semana teremos novidades. Essa semana será uma semana que posso dizer assim, decisiva para a chegada de Nicolás de la Cruz e também de Léo Ortiz para o nosso Mengão queridão. A gente vai seguir focado com tudo sobre a situação, mas a chegada de Léo Ortiz e Nicolás de la Cruz, eu posso falar para vocês, eu estou confiante bastante, principalmente com a chegada de Nicolás de la Cruz. A gente vai seguir focado com tudo e a qualquer momento eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. O que você acha sobre a chegada de Nicolás de la Cruz? O Flamengo já falou, vou pagar à vista. 16 milhões de dólares a gente paga. O River Plate entrou em desespero, fez proposta, uma nova proposta aí ao de la Cruz, né? Ficou desesperado, mas o jogador está decidido a sair do River Plate e poder vir para o nosso Mengão queridão. Então vamos aguardar a chegada desses dois atletas, pacotão de reforços que deve chegar. O Flamengo já deixou claro, vai ao mercado em busca de um lateral esquerdo, um lateral direito, um volante, um atacante. O Flamengo não descarta a chegada de mais um atacante, é tal que o Flamengo tem interesse na contratação de Marcos Leonardo. Situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz, também meio campo, um jogador mais avançado, que seja inclusive um substituto de Arrascaeta, que esse cara é o Nicolás de la Cruz. Então a gente vai seguir focado com tudo e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes para você ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, beleza? Bom, mais de agora foi isso e daqui a pouco eu volto. Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras.